Durante esta série, analisamos com respeito, mas também com coragem, os ensinamentos do Adventismo do sétimo dia. Não se trata de atacar pessoas. Muitos adventistas são sinceros e desejam servir a Deus. Mas existe uma pergunta necessária: quando uma doutrina deixa de ser apenas uma interpretação e passa por alterar o próprio Evangelho? A Bíblia faz um alerta muito sério em Gálatas capítulo 1. Mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho além daquele que já foi anunciado, seja anátema. O problema nunca foi a sinceridade. O problema começa quando a obra de Cristo é modificada. Uma das doutrinas centrais do Adventismo ensina que a guarda do sábado será o teste final da humanidade. Segundo esse ensino, o sábado seria o selo de Deus, enquanto a observância do domingo seria a chamada marca da besta. Assim, algo que para muitos cristãos é apenas um dia de culto passa a ser tratado como questão de salvação. Mas o Novo Testamento ensina algo diferente. Em Colossenses, o apóstolo Paulo afirma que ninguém deve ser julgado por causa de comida, bebida, festas ou dias de sábado. Ele explica que essas coisas eram sombras, mas a realidade é Cristo. O sábado apontava para Cristo. Cristo cumpriu aquilo que o sábado simbolizava. Voltar ao sábado como condição de salvação é voltar às sombras depois que a luz já chegou. Outra doutrina controversa é a ideia de que a obra de Cristo na cruz não foi completamente concluída ali. Segundo a teologia adventista tradicional, em 1844, Cristo teria iniciado uma segunda fase da expiação no santuário celestial. Essa doutrina ficou conhecida como juízo investigativo, mas a Bíblia apresenta algo muito diferente. Quando Jesus morreu na cruz, ele declarou: "Está consumado, não começou, não está em andamento, está consumado." Hebreus afirma que Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. A cruz não foi o início da redenção, foi o seu cumprimento completo. Existe ainda outra doutrina pouco conhecida fora do meio adventista. Segundo os escritos de Ellen White, Jesus seria o próprio arcanjo Miguel. Mas a Bíblia nunca apresenta Cristo como um anjo. Ela o apresenta como o Criador dos anjos. Colossenses afirma que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Isso inclui os anjos. Hebreus faz uma pergunta poderosa: a qual dos anjos Deus disse: "Tu és meu filho"? A resposta é clara: a nenhum deles. Jesus não pertence à categoria dos anjos. Ele é o Filho eterno de Deus. Outro ponto debatido é a interpretação do bode emissário em Levítico 16. Segundo Ellen White, no final da obra celestial de Cristo, os pecados dos crentes seriam colocados sobre Satanás. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Isaías declara que o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Pedro afirma que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Se Cristo já carregou os pecados na cruz, surge uma pergunta inevitável: por que Satanás precisaria carregá-los novamente? A redenção nunca foi compartilhada com o inimigo de Deus. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás. Ele não divide a salvação com ninguém. Outro ponto central é a ideia de que a Igreja Adventista seria o remanescente verdadeiro mencionado no Apocalipse. Segundo essa interpretação, esse remanescente seria identificado pela guarda do sábado e pelo espírito de profecia. Os adventistas aplicam esse espírito de profecia ao ministério de Ellen White, mas isso cria uma consequência inevitável. Se apenas um grupo possui o verdadeiro sábado e apenas um grupo possui o verdadeiro dom profético, então todas as outras igrejas estariam em erro. Mas o Novo Testamento nunca definiu a igreja como uma organização denominacional. A verdadeira igreja é formada por todos aqueles que pertencem a Cristo. Existe um só corpo e um só Espírito. Quando observamos essas doutrinas juntas, percebemos um padrão. A cruz não seria suficiente. A expiação continuaria no céu. Satanás participaria do destino final dos pecados. A salvação envolveria a guarda de um dia específico. E apenas um movimento religioso seria o remanescente verdadeiro. Esse sistema altera profundamente o evangelho apostólico, mas o evangelho bíblico continua simples. Cristo viveu sem pecado.
Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e Ele oferece perdão e vida eterna a todo aquele que crê. Hebreus